Graça e paz, meus irmãos, estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca da igreja. A igreja, um projeto de Deus. A igreja não é algo natural. A igreja não é algo instituído pelo homem ou até mesmo por uma instituição. A igreja é algo divino. Ela iniciou-se na eternidade com a presciência de Deus, foi edificada no Calvário e inaugurada no dia de Pentecoste, a nós pentecostais. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada em Efésios 3, do 1 ao 12, nós vamos ver alguns pontos da igreja. Nós vamos ver a seguinte expressão: porque esta causa, diz Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós aos gentios, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que para conosco nos foi dada, como me foi a este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Paulo, então, agora, o apóstolo dos gentios, ele vai introduzir e verbalizar um assunto de que ele está anunciando o evangelho e está escrevendo uma carta aos irmãos que ficaram em Éfeso, que ficaram congregando em uma residência em Éfeso. Paulo está falando da igreja que ele edificou com a graça divina em Éfeso. Quando nós olhamos ainda, nós vamos ver que a igreja tem a sua origem na presciência de Deus e cumpre a responsabilidade ou a relevante responsabilidade de ser um instrumento de revelação dos seus ministérios ao mundo. Ou seja, a igreja tem essa finalidade de proclamar os mistérios de Deus. Um projeto oculto ao ministério de Deus. Nós vamos ver que definindo o ministério de Deus, mistério do ponto de vista teológico são segredos revelados, propósitos divinos ocultos dos homens por longas eras. O apóstolo Paulo, ele alude ao termo no capítulo 1, versículo de número 9, e repete 3 vezes nos textos bíblicos. Então, Paulo está falando do mistério, de algo que foi revelado de Deus a ele, para transmitir aos homens. Nós vamos compreender também que um projeto revelado aos homens. A igreja é um projeto revelado aos homens. Um projeto revelado aos homens. A humanização do verbo através do nascimento virginal constitui-se no início da revelação do ministério de Deus ao mundo. Ali, o Emanuel, Deus emanado conosco, começou a transpor da mente de Deus para a realidade da humanidade. Então, quando Cristo, em João 1:1, se revelou à humanidade, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, ou seja, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Outra tradução vai dizer: o Verbo era a palavra e habitou entre os homens. Ali então houve uma grande manifestação do projeto Igreja na face da terra. Um projeto que passa pela igreja individual. A igreja, consequentemente, não pode ser desassociada de Cristo e nem esta dela. A sua humanização, que cria a igreja, se torna depositária da revelação do ministério de Deus. Assim como no Antigo Testamento existe a congregação do povo de Israel
escolhido por Deus para receber a revelação divina, assim também no Novo Testamento há a Igreja do Senhor, o povo de Deus, para receber as direções e as orientações divinas pela boca de instrumentos de Deus, de homens e mulheres que são arautos, que são ministros, que são despenseiros do reino. Um projeto que traz riquezas. A igreja, um projeto que traz riquezas. A tarefa da igreja como parte do projeto de Deus é anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. O termo incompreensíveis vem do grego, logo tem a ver com as etapas que Deus, na revelação de sua palavra para o homem, acerca das riquezas da sua graça em todas as eras. A riqueza da graça de Deus. Nós vimos que o Senhor revelou aos homens, revelou aqui à igreja de Éfeso as riquezas do reino, a graça divina, o favor imerecido, a bondade de Deus. As riquezas do conteúdo da mensagem, ou seja, era uma mensagem rica, rica porque ela vinha com a direção divina, rica porque tinha base nas coisas espirituais, rica porque tinha a ação e a direção do Espírito de Deus. As riquezas do resultado da mensagem, ou seja, não só apenas esse tesouro escondido, como diz o apóstolo Paulo, que estava guardado dentro do seu coração, mas também do conteúdo da mensagem. Uma mensagem transformadora, uma mensagem saradora, uma mensagem edificadora e uma mensagem confortadora. Esta era a palavra que o Senhor derramou ao coração dos seus ministros para distribuir ao seu povo na face da terra, ou a Igreja de Cristo. Nenhum sistema político constituiu e jamais conseguirá colocar o mesmo projeto às pessoas. Nenhum projeto político vai conseguir implantar tamanha progressão como a Igreja de Cristo. Gálatas 3:10-11, só a igreja que, antecipando a realidade escatológica do reino de Deus, anuncia em Cristo, aqui e agora, a salvação. Então nós vimos que somente a igreja tem o poder de anunciar a salvação, o sacrifício vicário, a oportunidade do ser humano entrar dentro deste plano original. Nós vimos que um projeto que manifesta multiformas. A igreja é um projeto divino que revela multiformas da sabedoria de Deus. Deus se revelou por intermédio de uma jumenta que falou a Balaão, Números 22:21-31. Balaão queria sair fora da direção de Deus e Deus permitiu que a jumenta encurralasse, colocasse ele no estreito para ele não sair da vontade de Deus. Os corvos que alimentaram Elias junto ao ribeiro de Querite, 1 Reis 17:1-7, também manifestavam a grande sabedoria de Deus. Nós vamos ver também o lodo feito de guspe por Jesus, como símbolo para curar um homem de uma cegueira. Está lá em João 9:6-7. Então, a multiforme sabedoria de Deus para trabalhar no meio da humanidade, para que a igreja do Senhor tivesse um grande progresso e ela tivesse êxito
para a glória do Senhor. Essas e outras experiências similares, todavia, não se constituem regras ou doutrinas para a igreja, ou seja, não serão necessariamente repetidas, pois tiveram finalidades específicas, até mesmo porque, se assim fosse, a sabedoria de Deus deixaria de ser multiforme. Então hoje Deus pode trabalhar de outras formas, porque a sabedoria de Deus é extraordinária. Uma igreja multiforme para uma sabedoria multiforme. Como projeto de Deus e de parte do ministério, agora revelado ao mundo, a igreja precisa responder à expectativa divina e proclamar com igualdade e criatividade a multiforme sabedoria de Deus. Não se trata de mudar a mensagem, ajustá-la ou modus vivendi na sociedade. Ou seja, não se trata de nós querer ajustar aos nossos moldes a mensagem, mas sim de usar estratégias para cativar vidas a estar no corpo de Cristo. Mas significa encontrar canais, sim, adequados para a realidade de hoje, pelas quais pode fluir a água da vida, que é Cristo Jesus. Sem igreja, irmãos, nós vamos então perder a nossa identidade. Então nós precisamos sim congregar, nós precisamos sim entender que nós fizemos parte da igreja e também somos partículas da igreja. Nós precisamos entender que precisamos dia após dia se policiar para continuar entendendo que a igreja é um projeto divino ou de Deus, para que assim o nome do Senhor possa ser glorificado. Espero que eu esteja te ajudado. Deus te abençoe. Um grande abraço.